Silva, portanto, tentaram fazer toda esta composição com agentes, neste caso, com agentes social. Portanto, é um trabalho, enfim, é um trabalho que... É muito difícil encontrar informação sobre o filme. Quem pesquisa, não sei se... Há um bom texto de Luís Miguel Oliveira do Público e depois há um texto de crítica, mas que depois tem um pouco da história. Penso que muito bem, não se tem muito bem percepção sobre o que é de facto verídico, estou a fazer uma pesquisa sistemática, sobre o que é real e o que é imaginado, se de facto este personagem existiu, é real. É real. É confirmado. É real. Se houver que existe um personagem real, aliás, como todas aquelas. A única personagem que não é, ou seja, que é personagem, mas não é real, acaba por ser aquela miúda que aparece um pouco em visão que no fundo, tem a trança loira, a cabeça loira da mulher que ele descreve, tem sido a sua grande paixão. Portanto, essa é uma personagem que foi criada com uma atriz ficcionada. Quer dizer, depois tudo o resto acaba por ser um pouco ficcionado. Mas a Ana existe. É aquela mulher desenha, totalmente visível e também tem assim um lado muito sonhador. O pai da Ana é aquele senhor que põe o Silva a trabalhar na Câmara das Batatas. Todas aquelas personagens que existem que são habitantes de jogos, a precisão que vimos é uma coisa que foi oferecida normalmente aquela versão não acontece no momento em que eles estavam a filmar e foi as próprias pessoas lá que decidiram entrar no jogo do filme e sem os realizadores saberem, portanto, ofereceram-nos esta precisão. Não sei se sabe realmente está Eu queria fazer uma pergunta que é para perceber como é que a produção e a fúria entra neste jogo, porque eu também já tinha lido umas coisas que realmente eles foram, como apanharam este personagem, construíram a ideia que tinham para o filme, mas como é que tu apanhas esta ideia? Já está, a produção e a fúria já estava ligada ao projeto anterior deles? Quer dizer, nós tínhamos uma ligação, o Sérgio e a Maia, eles vivem em Genebra e foram alunos do Miguel Gomes, quando o Miguel Gomes esteve lá a dar aulas no curso de cinema, acho que aquilo é École Supérieure de Beaux-Arts de Genebra, é um curso, ou seja, é uma escola de belas artes, mas que tem uma componente de cinema, onde o Sérgio e a Maia estudaram, onde também há um outro português com quem eu estou a trabalhar, que é o Basil Racuni, também vem dessa escola. A ligação que eu tinha com eles foi, eles na altura num filme de escola que não foi, que era precisamente o tal Snack Bar, precisavam de apoio para, enfim, um pouco algum, não era um apoio financeiro, porque felizmente eles são suíços. Tem um contexto completamente diferente. uma co-produção, não é? Mas no caso, nesse tal filme, que era o que foi o Snack Bar, aquilo que eu lhes ajudei foi pôr um pouco os nossos, ou seja, a nossa massa crítica em Lisboa, com o Telmo Chu, que também participa na montagem, criámos um ambiente bom para eles poderem montar lá o filme. Eles acabaram por montar lá o filme nos nossos escritórios, lá no nosso bunker, como eles chamam. Este filme já foi um passo, ou seja, o Snack Bar foi um filme que me interessou e interessou estar no projeto seguinte. E o projeto seguinte, este Fio de Corpo, eles começaram a falar disto muito cedo, já na sequência de terem feito o tal Snack Bar. Porque a ideia deles era mesmo voltar a fazer, não se chamava Rio Corpo, este projeto, o primeiro título que teve foi o título com o qual enfim, foi oficial para as questões de financiamento, para apresentar o projeto, chamava-se O Mágico. Ou seja, era muito ligado ao personagem, ao lado mágico dele. Mas nessa altura, eles estavam muito obcecados, o Sérgio e a Maia, em fazer este filme na tal terra da mãe do Sérgio, portanto, quando a mãe do Sérgio é originário, na Baixada. E foi quando eles me estavam a contar coisas sobre este personagem, como é que eles queriam fazer o filme, e que queriam, uma vez que
depois disse, epá, mas vocês fiz-lhes uma pergunta digna, mas mostraste o Seneca às pessoas da terra da tua mãe? E ele, sim, mostramos. Qual foi a reação? Foi queimante. Então eu disse, pá, tenho uma notícia para vos dar, uma má notícia. Vocês não podem fazer este filme lá. Ou então façam um filme a tentar, o filme sobre tentar fazer um filme num sítio que não vos quer. Portanto, foi a partir daí que gerou um pouco uma revolução na cabeça deles, na forma de pensar o projeto, e então decidiram explorar mais o personagem e com ele perceberam onde é que melhor se podia vir. E aí o filme vai para Relvas, que é precisamente onde este Silva tinha esta casa e que seria eventualmente o destino final. Por acaso eu não sei, foi uma coisa que me tentei informar, mas ninguém sabe, porque eu não sei se o Silva hoje está vivo ou está morto. Porque eu sei que ele teve que ir connosco a Berlim, mas não foi porque estava doente. Ficou doente e andou meio desaparecido. Por acaso foi uma coisa que me tentei informar antes de ir para cá. E portanto, os realizadores, eu vi este filme em Viana, com os encontros de cinema, Assim, e estávamos, na altura eles perderam o contacto completamente com o Silva. Sim, Não sei, essa era uma pergunta que os vistos são. é um homem que não tem telemóvel, ou seja, tipo, hoje em dia, para entrar no paradeiro deste homem tem que se Por fazer outro um lado, pouco peço desculpa, se percurso. ele tem, e isso foi dito, estes episódios que são psicóticos, não é? Foi referido por seis. Ou que está enganado, ou que seja. E não saber do cadáver dele, não saber do pai, não é? Agora, é uma personagem, é de facto muito singular, quer dizer, explorar esse lado. Como eu disse, é um personagem que já tem em si mesmo, ele carregava vários filmes, né? Ou pelo menos um filme, que é o filme que é a Odisseia da Vida dele, que se põe muito à margem da sociedade, que ele resume a certa altura no filme, e é faço o que me apetece, faço o que quero, enfim, não sei se é para esta ordem, mas sou uma pessoa que bem carrego muita coisa dentro, carrego 10 pessoas dentro de mim. É. Mas voltando à tua pergunta, ou seja, obviamente o meu envolvimento depois disso, o meu envolvimento com estes realizadores até agora, depois deste filme, obviamente já temos outro projeto que estamos a trabalhar, porque eles querem fazer filmes em Portugal. Mas agora estão a fazer um filme na Suíça, por causa de um prémio de encomenda que tiveram do Migros, que é uma espécie de doce da Suíça. Mas nós temos agora um novo projeto que tem a ver exatamente com um personagem, que é uma chinesa, Almina, que mora em Lisboa, e que faz coisas de pele, tratamentos de pele, massagem, ou seja, tem assim uma atividade deste género, para fazer uma coisa muito relacionada com esta recente invasão chinesa, uma invasão económica, e vai ser uma espécie de ateliê, uma coisa visionária, sobre uma espécie de um quarto milagre de Fátima. Mas que, pronto, isto é uma coisa que neste momento ainda está numa fase muito embrionária. Mas é isso, ou seja, a minha relação com esta gente veio desta ligação com o Miguel, na sua Miguel Gomes, na sua primeira experiência como professor, enquanto algumas pessoas, sobretudo eles, achavam que eles tinham, para ele foram os melhores alunos. Há esta coisa de eles serem portugueses, no caso do Sérgio, de ter esta origem portuguesa, e depois mesmo para o Rio Couto, houve uma fase que eu achei que eles precisavam ter uma estrutura de produção na Suíça para poderem aproveitar o teatro todo partido que aquele país tem em termos de recursos financeiros, e fui eu que os pus um pouco em contato com a Joel Bertol, que é da Clouzar Filmes, tem óbvias ligações aqui com o Ocidente, e ela tornou-se a produtora oficial dele, ou seja, até ela que trata de toda a componente de financiamento dos projetos que eles agora para Como é que o Som e a Fúria, nós na quinta-feira tivemos só o André Príncipe a apresentar o Cão Cafoneiros, e há uma clara ligação entre uma série de filmes, incluindo os da trilogia de Miguel Gomes e este filme. Isso tem desde o Som
como é que tu explicas a quantidade, existe uma quantidade de filmes a ser produzidos com esta liberdade da linguagem, que é uma das vossas características, não é? Como é que tu explicas isso? Olha, é assim, é uma batalha que temos tido, ou seja, é uma batalha de longa data. Ou seja, temos a lógica de Sonho e Fúria é precisamente criar um espaço em que existe e que tentamos subrequisitamente esse espaço salar no sentido de poder fazer aquilo que queremos fazer. Somos um bocado como o cinema. E aquilo que nos interessa fazer, que nos apetece fazer, é precisamente um cinema que seja um bocado contracorrente àquilo que é a pressão da indústria. Portanto, e obviamente para fazer isso temos que assumir uma certa rebeldia, uma certa fúria, mas ao mesmo tempo temos que nos valorizar dentro de uma lógica de imensa responsabilidade, no sentido em que os filmes têm que fazer sentido, ou seja, os projetos têm que fazer sentido. Não é fazer o que queremos, porque assim, ou seja, as coisas têm que obedecer, tem que ter uma coerência, o que nos interessa é apostar em autores dos quais nós tenhamos a sensação de que tem uma impressão digital, que tem uma singularidade que vem acrescentar e não algo que esteja, enfim, rodeado de uma cinefilia que a certa altura já não é só referências e não traz rigorosamente nada de novo. Estes 2 minutos trazem qualquer coisa de novo. Obviamente trazem qualquer coisa de novo, por isso é que o Rio de Porto, para mim, é um dos projetos mais surpreendentes e arrebatadores dos filmes que produzi, porque no próprio contexto em que o filme surgiu, é um filme que na linha, só vocês têm que entender que quando este filme é produzido, é feito ao mesmo tempo que surgiu. Estamos a produzir filmes como a trilogia do Miguel Gomes, que é um projeto gigante, é um dos projetos mais longos que alguma vez se fez em cinema. Julgo que será irrepetível. Estamos a produzir a segunda longa-metragem do João Nicolau, John From, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de programar, mas que também é um objeto, enfim, raro. Estamos a produzir o filme da Salomé Lemos, o Eldorado, que em breve iremos estrear. Estamos a produzir as cartas da guerra, ou seja, há uma série de filmes ao mesmo tempo que estão a andar. Portanto, este é o filme, se quiser, é o filme mais pobre que estava em curso na altura. E a minha relação com o filme, ela tem. Eu gostava imenso do projeto, mas isto é um filme que no projeto tu não consegues imaginar o que é que vai dar. Eu não estou em contacto diário com o personagem, eu apenas ouço e faço boa fé nas informações que o Sérgio e a mãe me falavam sobre a potencialidade que tinham de fazer um filme com este personagem. Eu, na altura, só me preocupava com o Lima Noites, com toda uma loucura que criámos e que era muito complicado ter tantas bolas no ar. Quando eles entraram numa fase final de montagem deste filme, eles montaram o filme na Suíça. E eu estou num périplo que passa por Paris, porque eu estava a acompanhar a pós-produção do filme da trilogia das Mil e Uma Noites, estava a preparar a rodagem em Angola do filme de Ferreira, Cartas da Guerra, e ia a um festival na Suíça, que é o Visão do Real, em Nyon, porque era a estreia do outro documentário que tínhamos produzido, Volta à Terra, de João Pedro Plata. E nesse processo eu estava no
decisões, do ponto de vista ético, é um processo complicado, desafiante. E ao mesmo tempo eles são iniciantes, são muito novos, estão a começar e, portanto, sentiam que é um filme assim forte, mas estavam com enorme ansiedade e receio daquilo que fosse o feedback das pessoas. Enfim, pronto. A história a partir daí é conhecida como História do Top de Lisboa, foi muito bem recebido e foi muito bem recebido mesmo do ponto de vista do público, pessoas que aderiam ao filme e depois foi selecionado. Desde o filme, quando vai para o Top de Lisboa, já estava selecionado como história do filme não ser precisamente porque é garantido um percurso para o filme de apresentar pela primeira vez no país de produção de filme e fazer só a estreia internacional durante os filmes. Foi bastante bom. Mas para mim tem este significado muito produtor, porque precisamente é um filme que de repente mudou tantas coisas. Eu poderia facilmente ter esquecido deste filme. Tem potencial para absorver, não é? Diga? Tem potencial para absorver para dentro dele. Sim. Há uma curiosidade. Eles quanto tempo passaram os homens para ter essa empatia com a população, para ter essa... Ou seja, a filmar, eles não tiveram muito tempo a filmar, agora tiveram muito tempo a preparar e num processo de convivência com as pessoas, sempre sabendo aquilo, ou seja, sempre dizendo ao que vinham, mas ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas sabiam que estavam a ser pesquisadas por eles, porque eles tinham que pesquisar, eles tinham que passar ali muito tempo para conhecer as pessoas, para perceber como é que iam fazer os contracantos do Silva, quais iam ser os contrapontos da relação do Silva, porque o personagem em si também, para eles lidarem com o personagem não é fácil. As pessoas que como é que foi a relação com o próprio Silva, também sendo ele uma pessoa tão complexa, não é? Ele era uma pessoa. Foi fácil de gerir. Para eles foi complicado, quer dizer, nada é fácil, não é? Mas o maior problema do Silva é a vontade que ele tinha de transbordar o seu filme para fora. Ou seja, quando se filma um personagem muito forte, como o seu, aliás, se não for no contexto, por exemplo, se vocês se recordam do filme da Salomé Lamas, que se chama Guerra do Ninguém, também estamos com um personagem, mas aí estamos com um personagem de uma lógica quase interrogatória. Portanto, o filme é a personagem, é a memória dele, ou a ausência de memória dele, ou, digamos, aquilo que o tempo pode fazer na memória que normalmente ficciona essa memória. Aqui é diferente, aqui é um personagem que pode tomar rapidamente conta do filme e boicotar sem querer o próprio filme. Mas aqui o que eles tiveram a fazer, a partir de certa altura, foi acalmá-lo um pouco para criar precisamente para abrir um espaço para que os outros personagens pudessem entrar. E isso foi uma coisa que eles fazem, que eles fizeram bem, tanto as características tanto do Mas ser. ele tem mais nesse lado motivo, ele é mesmo assim Vocês teatral. reparam que ele não fala, ele há momentos que ele declara, Sim, declara quase de exatamente. uma forma natural, não é? Portanto, este é este personagem sempre que chegam na Terra, eles quando o conheceram, foi nesse café onde eles estavam a preparar o filme que iam fazer, e este homem entra e começa logo a fazer tipo de cartas, começa logo a tomar conta das atenções dos sítios e na altura ele teria mais saudável, porque era, isso foram 2 anos antes de eles poderem começar a trabalhar no filme. Portanto, sim, isto é uma coisa que é complicada. Aliás, há um exemplo de um personagem que tem no Querido Mês de Agosto, o personagem de Paulo Coelho é aquele personagem que na primeira parte se destaca, quase ameaçando ser o personagem principal da segunda parte, até ser demitido com toda a dignidade do filme na transição da primeira para a segunda parte. Portanto, Paulo Coelho é um caso, é totalmente diferente do Silva, mas é um caso daqueles personagens fortes na Terra, dominantes, que captam sobre si as atenções, são aqueles personagens que têm maior desejo de cinema do que os outros todos. Não é?
Sérgio e a Maia foram anotando todo o trabalho de pesquisa que fizeram com ele e que o pediram para repetir, ou seja, a disciplina a que eles o obrigaram Peço depois desculpa, uma espécie de diário, não é? Eu acho que eles falaram nisso. Sim, que sim, sim. recorda- Sim, eles faziam Ou uma seja, eu também me lembro, peço desculpa, eles têm a referir, nem precisavam de ficcionar muito, nem de hiperbolizar, porque isso já era excelente, porque tinha aquele lado. Eles ficcionaram, ou seja, porque o Silva deu-lhes um mote para uma coisa que era muito importante de ser, que é o ponto entre o real e o irreal. Este ponto permanente que o filme tem, que o torna, que o vai tornando, ao mesmo tempo que é um filme até, que eu acho bastante. Há um momento que parece que o filme ameaça terminar, que é aquele momento épico de ir dele para o hospital com dos lacraus, que também é uma descoberta de seres da mãe, não conhecíamos isso, fosse lá, mas não ouvi falar desta banda, que eu acho que eles não conhecem, são pernas. Bom, esta banda é Cai como uma luva. pronto. Mas já o próprio Silva que os já conheceste? Mas é que descobrem. Uma rádio local. Não sei, por acaso é uma boa pergunta, não sei como é que eles descobriram, mas estas coisas, quando estás à procura de muito tempo, de determinadas coisas, quando fazem pesquisa, umas coisas levam às outras, é mais cereja. E isso é outro paralelismo com aquele Crimes de Agosto, que o Miguel Gomes também faz uso daquela música que eleva o filme para outra coisa. Sim, a cena do carro de bombeiros, não é? Começa a tocar aquela música. Mas aí isso, no caso do filme de Miguel Gomes, a base de toda aquela história, a base que vai disputar toda a história do Dia de Mês de Agosto, até antes, no início do Dia de Mês de Agosto, era um filme que ia ser feito não neste registro documental, era um filme que ia ser completamente ficcionado. Ou seja, tudo o que íamos ver, a história era a mesma, não tinha esta componente documentária da transformação em ficção, era a história da segunda parte do Dia de Mês de Agosto, mas toda feita com atores profissionais, mas toda a base do Dia de Mês de A Agosto. banda sonora já lá estava. A banda sonora já lá estava. Começava com a própria ideia da música do Tino Meira, do querido mês de agosto, do meu querido mês de agosto, por isso é que o filme se chama Aquele Querido Mês de Agosto. E todo o conjunto de temas, e na altura pesquisámos, sei lá, 10 mil títulos, 10 mil músicas, os lacraus nunca nos apareceram. Porque eles nunca foram imitados primeiro, sempre foi na de cassete pirata, dessa loja. A ideia aqui era percorrer todas as canções melodramáticas, no caso do Dia de Mês de Agosto, que poderiam assentar bem, não só para a questão dos atores, da banda dos atores, da banda do filme, mas para compor todo aquele imaginário de agosto, dos amores, do regresso dos imigrantes. Dizias que o filme podia ter terminado ali. O filme podia ter terminado ali. Sim. Não sei, tinhas uma ideia de concluir, acho que. Não, depois, nessa ideia do filme, ou seja, o filme parece que vai terminar ali, mas rapidamente somos devolvidos ao irreal, ao campo do irreal, e a cena do hospital, que eu acho que, numa circunstância normal, numa discussão entre um produtor e um realizador, se não houvesse essa cena do hospital, a pressão era que o filme terminasse onde tinha que ter, onde parecia que fazia sentido terminar. A partir daí o filme entra numa outra dimensão. Aí assume uma dimensão completamente irreal e partimos para depois aquela sequência final que eu acho brutal dele a subir os montes, a sequência da miúda com o seu chapéu, com a sua lanterna a ir à procura de sinais dele e ele a surgir, e eu acho que a partir daí já vale tudo e portanto o filme pode ter esse
comparava sempre mais com os homens da Tasca, porque é na Tasca que os justos se encontram. Mas no caso, ele não é uma figura estranha porque ele tem um passado naquela terra. Portanto, ou seja, ele tem um grau de tolerância este personagem que ele não tinha, por exemplo, noutras terras, mas a miúda é claramente o contraponto, ou seja, é uma descoberta daquele personagem e perceber que na pesquisa, se quiseres, sociológica, antropológica, que o CGMI fizeram ali, obviamente que ela ia sobressair, não só porque ela é muito bonita, tem uma presença, pá, uma fotografia que é, como se diz no cinema, imprime muito bem, e depois tinha um ar assim muito enfim, sonhador, um lado mais diferente, um olhar mais interessante, que eles quiseram explorar e quiseram precisamente pôr com a mágica, o espanhol, ou o caso do circo. O lado fantasmático, agora, quer dizer, por vezes há até um outro fantasma no espaço, não é? Há um fantasma, acho que é o único que eu vi, mas é porque só da escada. Sim. Mas pronto, depois ele cruza-se até com ele próprio, não é? Sim. Mas o filme tem essa coisa curiosa. E deve ser uma personagem local, provavelmente não devem ter inventado ali, porque ele existe, certamente. Até ele ter direito ao seu. Quer dizer, eles. E sobretudo teve direito a ser muito assobiante, ou seja, que é uma coisa quase tão. Nós acreditamos naquilo, mas não é real. Como simples assobio, de chamar, ou seja, e tudo por ser. Mas como aquele momento parece também muito real do pai da miúda, quando o chama porque acabou o trabalho, aquilo parece uma brincadeira feita com o som e pós-produção, não, ele faz mesmo aquele som. No caso, em Berlim ele estava sempre giro. E nós estávamos sempre a pedir para fazer. Mais alguma questão? O percurso do filme teve em festivais, mas em Portugal passou. Nós estreámos o filme em abril, estreámos com uma cópia, teve uma estreia mundial, uma estreia, enfim, que se chama assim, em cinema chama-se uma estreia técnica, não estreou propriamente em sala, é um filme que é muito complicado hoje em dia, tirando um circuito de cineclubes, e mesmo às vezes um circuito de cinema é complicado se um filme, enfim, não tem, digamos, todo o destaque mediático na sua estreia que permita, enfim, garantir que fará alguns espectadores, mesmo até numa lógica de cineclube. No caso, foi muito complicado encontrar uma data e ir para a sala para este filme, para fazer uma estreia. E, portanto, na altura que fizemos no âmbito do cinema mundial em Lisboa, e depois o filme teve várias exibições em cineclubes, fez esse percurso. Em termos internacionais, o filme também vai estrear agora na Suíça. Vai ser uma estreia muito pequena, foi uma coisa pontual, mas exibições em Genebra, e depois vai fazer um pequeno tour na Suíça. E tem feito uma carreira de festivais bastante interessante. Um pouco por toda a parte, foi no Brasil, foi muito clássico no Festival de Curitiba, que é um festival relativamente recente. Não é tão recente assim, mas portanto, é recente em termos de qualidade, porque tem ali uma geração a trabalhar nesse festival e a programar que são muito interessantes. Ou seja, respeito ao Festival de Curitiba, que está na onda do documentário, do cinema alternativo, está na cara. E teve direito a uma estreia em Berlim, um selo que para ele e para os realizadores há de ser sempre uma grande mais-valia, porque é um sonho chegar a um festival desses. Mas é um filme pequeno, é um filme que tem poucas. Nesse sentido, é muito difícil distribuir e exibir numa lógica de explosão. Porque
salas não estão, não só não têm espaço, como também não estão a investir. Há poucas salas a investir numa lógica de programação, uma lógica de tentar ter um critério com os filmes que precisam. Mas como é que é então este tipo de filmes, como o filme do outro também do. Não. O André Príncipe, o Canto Fã. Sim, por exemplo, esse, como é que tem sido então a aposta dessas produções e como é que chega a ter a sua vida? Todos os filmes é uma preocupação do Sonho e a Fúria da Casa de Armas da Branca da França. Os filmes não são feitos e não vão para a vida. Tem que sair. O caso do Campo de Forninhos, é um exemplo de um filme que teve uma estreia comercial. É um filme, a meu ver, é muito mais duro, enormemente mais duro do que o Cosmo do Corpo. É um filme menos, é um filme mais frio, não é tão emocional, é um filme forte. É um filme ascético, determinado. E em certa forma é seca claramente, porque tem pouco cheiro. Mas foi um filme, por exemplo, que nós fizemos uma estreia também semelhante à estreia que fizemos com o Rio Poço, no cinema ideal, mas fizemos uma promoção muito orientada para os estudantes de Belas Artes da zona de Lisboa, que enfim, que é a nossa zona de alcance, ou seja, não temos capacidade para depois gerir como distribuidor lançamentos simultâneos, ou seja, ter lançamentos de filmes com tanta proximidade, não conseguimos conferir essa proximidade depois a outras áreas geográficas, porque não nos conseguimos multiplicar, somos poucos, basicamente é por aí. Mas nesse caso foi um filme que funcionou muito bem durante 2 semanas, com sessões, quase todas elas comentadas, quase todas elas discutidas, com professores das Belas Artes, da área da fotografia e não só, e que bombou, como se costuma dizer. É um filme que fez até um número bastante interessante de espectadores nesse contexto. Com 2 semanas no ideal fez qualquer coisa como 700 espectadores, o que é coisa rara em conteúdo de divulgação. Pois é, eu sou Asas, que é o cinema ideal, eu espero que funcione. É um cinema que vai caminhando para o seu 2º ano, mas está a funcionar, ou seja, mantém alguma teimosia boa do proprietário e programador, que mantém primeiro uma grande janela para o cinema português e depois faz aquilo que é normal, que não tem cão caça com gato, portanto ele não pode estar dependente de um só único filme para ter em cartaz, ele faz muita programação, ou seja, cada dia no ideal, durante uma semana o ideal oferece 1, 2, 3 filmes para os espectadores. Portanto, há uma lógica de programação. As outras salas já é mais complicado. Tem afinal as sessões cinequilísticas, não é? Não, os cineclubes neste momento jogam um papel muito importante no processo, bastante importante, começa-se a perceber. Há uma base de cineclubes que tem um trabalho de programação local. Agora começa também a surgir novos cineclubes que também começam. Não há muita outra forma de ver cinema, tirando de Lisboa, praticamente. Cinema português, então, Sim. e resta-me agradecer como espectador e como português, agradecer à Som e à Fúria por teimar em nos dar essa possibilidade de nos revermos, mesmo que fantasmaticamente, mas de nos revermos como portugueses, como viventes nestes tempos e nestas terras. E isso é um pouco despejo até, portanto, vocês às vezes devem sentir assim parte de produzir, exibir e depois achar que Nós fazemos se vai e que não há retorno. Nós fazemos conflito com determinação. Agora, não é fácil. Já semanticamente para justificar à sociedade porque é que tens que existir. Isso é a parte mais complexa, a parte política. Quando vem um governo ou quando vem
Está a falar, dispensam ter um financiamento público para existir. Portanto, não há. É Nós queremos que seja conservado o património, que se publiquem obras, não sei o que, gostaríamos que se filmasse. Essa é uma discussão já com muitos anos. É um problema enorme. Já agora, só uma curiosidade. A Sul e a Fúria, quantas pessoas são? lá dentro, em permanência. Lá dentro São- ou lá fora? Não, lá, ou seja, como está. Façam parte dos Não vou dizer. Uma equipa permanente, ou seja, que trabalha todo o ano e sou eu, o Sandro, que é que é realizador e é meu sócio. Depois temos um staff um diretor de produção residente, que só faz produções para nós. Depois a Marta, que é a nossa mais recente contratação, a Marta Leão, a Cristina Almeida, que é uma espécie de é o BFCAP da sociedade, mas é trata da parte financeira e das pós-produções, ou seja, lá dentro cada pessoa faz